quem agradecer, naturalmente. Uma delas é um velho amigo e companheiro, José Manuel Vasconcelos, que é poeta, crítico de arte e que se dispôs, tem lido umas coisas minhas e que se dispôs, eu fico muito contente, dispôs a dizer qualquer coisa sobre a leitura que fez deste livro. Queria agradecer também, ele não está aqui presente, mas é capaz de ouvir, que eu vou tentar chegar até ele, ao editor, que é a editora Eufeme. Ele chama-se, é um pseudónimo, chama-se Sérgio Ninguém e é um militante da poesia. Só publica poesia e com um gosto muito pessoal, com um grafismo muito pessoal. Eu estou muito grato por esta colaboração que nós iniciamos já há algum tempo. E pronto, sendo assim, vamos ouvir José Manuel. Depois eu vou convidar um colega poeta em Lisar, que é o Graciliano Barroca, que ele vem aqui ler algumas passagens. Está bem? Ok. Então, boa tarde. Eu vou ficar de pé melhor, porque senão... tenho muito gosto em estar aqui. O António sugeriu que fosse eu a apresentar o livro e eu venho aqui com muito gosto e estou-me a lembrar de um outro lançamento de um livro do António que teve lugar há uns anos já, não sei quantos. Eu já vou explicar porque é que estou a falar disso. Não é à la recherche de temps perdu, mas é também. Esse lançamento foi feito no Palácio Baldaia. E eu, quando cheguei, também estava cheio, não é? E foi enchendo. E quando cheguei, e quando comecei a ver o que se estava a passar, quando começou a chamar a apresentação, eu pensei, este António tem um dom fantástico, que é o dom de conseguir trazer aqui a Trindade, a Santíssima Trindade. Porquê? Porque numa pessoa só, não é? Como sabem, a Santíssima Trindade são três em um, não é? E ele, uma pessoa só, que era o António, assumiu o papel de apresentador da edição, portanto, de editor, de apresentador, portanto, de crítico que falava sobre o livro que se estava a lançar e, finalmente, ele próprio autor. Não sei se alguns dos presentes lembrar-se-ão certamente dessa memorável tarde, não é? Que, de facto, aqui, porque é que eu fui buscar isto? Porque hoje temos isto mais normalizado, digamos assim. Não está a Santíssima Trindade, está apenas o autor e eu, que sou amigo dele, e neste caso estou aqui a vou dizer algumas palavras sobre o livro, evidentemente. Portanto, está tudo bastante mais normalizado, mas não deixe de lembrar dessa tarde memorável, nunca me vou esquecer, já tenho contado a várias pessoas que não estavam lá o que se passou, que é realmente mestre. Eu tenho estes golpes, estes coelhos que tira da cartola subitamente e que encantam toda a gente. Quando ele me telefonou para apresentar este livro, disse-me, é a poesia reunida, e eu pensei, ótimo, já é a altura do António reunir os poemas que andam para aí dispersos e em plaquetes e em tiragens limitadíssimas que ele dá gentilmente aos amigos, já é a altura de reunir isto tudo numa obra completa, numa poesia reunida e tal. Mas ele, evidentemente, mais um coelho da cartola, explicou logo que não era reunida, mas reunida, não é? Reunida. Portanto, eu começaria por tentar perceber a razão de ser desta estranha reunião. Ele explica que se trata de recolher poemas que foram publicados em várias revistas, numa plaquete daquelas 47,8 exemplares. 67, qualquer coisa exemplares que ele costuma fazer. E também há uma secção que é inédita, não é? Portanto, este livro é de facto uma reunião. Mas porquê a poesia reunida? Perguntei eu. Vou tentar dar uma explicação, é a minha, poderá não ser a das outras pessoas, mas é a explicação que me ocorre. Que a poesia conhecendo a obra do António, sabemos perfeitamente que isso é verdade. Ri às vezes de uma forma sombria, outras vezes ri de uma forma mais aberta, mas ri, de facto ri. E há um verso, aliás, dele, não sei se eu também terei aqui umas notas, que como sempre raramente consulto, até porque não sei se tenho óculos.
mas em que ele diz precisamente que a poesia ri de si mesma. Não, um verso, eu posso não estar a citar ipsis verbis, sim, mas a poesia ri de si própria, ou ri de si mesma. E de facto, a poesia dele é também isso, não é só isso, mas é também isso. Este riso do António é um riso, por vezes, doloroso, é um riso que tem subjacente uma grande dor, não é um riso parvo, não é um riso idiota, não é um riso fácil, não se trata digamos, mas também não se trata de mordacidade, nem de ressentimento, não é isso bem, é uma coisa entre essas duas coisas, não é? É alguma coisa entre as duas. Mas isso eu já, se tiver ainda tempo, lá falarei disso. Portanto, que ela ri, unida a quê? A que é que esta poesia estará unida? Esta poesia ri unida a quê? Ri unida à realidade. Não há dúvida nenhuma que ri unida à realidade. Mas, nada de enganos, nada de equívocos. Não se trata de uma realidade realista. Não é aquela coisa fotográfica, mimética, que se chama normalmente realismo. Não é nada disso. É um realismo que ele próprio constrói, o que no fundo a poesia é sempre isso. Quer dizer, ele no fundo não é um poeta, a poesia dele não é uma poesia pura naquele sentido. Não queria entrar agora em questões demasiado literárias e técnicas, não é aquela concepção de poesia pura dos franceses do século XIX, do Mallarmé, do Paul Valéry, não é nada disso. Não é, portanto, uma poesia pura, mas também não é uma poesia realista, não é? É uma poesia que está a meio caminho e que, sobretudo, trabalha uma realidade que é a realidade mental dele próprio, quando anda pelo mundo, pela própria vida e vê as coisas. Esta poesia tem várias características e eu, para não me alongar, porque o António disse que 15 minutos era mais ou menos o tempo aceitável, isto é como na televisão, despacho, temos anúncios a seguir. Portanto, eu vou tentar cumprir os 15 minutos, Mas queria dizer algumas coisas, em geral, sobre a poesia dele e que se aplicam naturalmente a este livro, que este livro, no fundo, é representativo da sua poesia, daquilo que ele tem feito ao longo dos anos. É uma poesia urbana. A poesia do António é, obviamente, uma poesia urbana. Não tem nada de bucólico, daquelas poesias que falam da natureza, não. Esta natureza dele é a natureza do cimento armado, do aço, do betão e da angústia que tudo isso provoca, não é? Portanto, isso é um dado imediato. Por outro lado, é uma poesia que eu diria deambulatória. Aliás, inserida numa velha tradição, que também vem do século XIX, se não vier mais longe, aqui em Portugal tem como representante máximo, digamos, o Cesário Verde, não é? Como sabem, em França, o Baudelaire e muitos outros autores. Também há uma escrita, digamos, de percurso em alguns autores americanos. Bem, enfim, não vamos agora entrar em pormenores desses, mas efetivamente é uma escrita a caminhar. Ele vai caminhando, umas vezes por dentro dele próprio, outras vezes por fora, outras vezes uma coisa e outra, e vai escrevendo sobre o que vê. Por outro lado, é uma poesia, eu dizia que era uma poesia urbana, mas é uma poesia de um urbanismo periférico, digamos assim. Ele consegue apanhar, não chega a ser, tem um quê de popular, de um urbanismo popular, mas é sobretudo um urbanismo periférico, onde as coisas acontecem, a linguagem mais estranha por vezes é usada e ele reproduz-la em alguns poemas e efetivamente isso é um traço distintivo da poesia dele. Digamos, se quisermos ligar este percurso e este lado relacional da poesia do António, ele fica muito bem ligado àqueles dois tópicos literários. Há dois tópicos literários que já vêm da Idade Média. Um deles é digamos, o homo viator, isto é, o homem caminhante, o homem que caminha. Claro que esta expressão homo viator tem um sentido muito mais amplo, até religioso, etc., não é disso que se trata aqui, mas é efetivamente um homo viator, um poeta que caminha e vai falando do que vê e vai falando caminhando. E ao mesmo tempo, esta poesia, na medida em que este caminhante, por vezes, se relaciona ou interrelaciona com a realidade, embora não muito, que ele é mais um homem de estar ao longe a ver do que propriamente a atuar. Nessa medida, há um outro tópico medieval que é o teatro mundi, não é? O grande teatro mundi, onde também esta poesia acaba por se inserir e às vezes com acenos vicentinos.
por vezes há aqui qualquer coisa que no século XXI, XX, nos lembra um pouco do percurso dramático de Gil Vicente. Eu fiz o seguinte, retirei do livro 6 versos. E estes versos, na minha opinião, para não me alongar, porque de facto não tinha muito tempo, poderei depois escrever isto com mais detalhe e publicar em qualquer lado, farei isso com todo o gosto, mas, porque tenho aqui realmente apontamentos que dão para isso, só que não vale a pena agora estar a cansar-vos com tudo isso, mas digamos que eu ainda queria dizer 2 coisas. Primeiro, eu retirei 6 versos e acho que estes 6 versos que eu retirei são pequenos, relatam bem, referem bem a mundividência poética do António. Primeiro verso. As sombras num arrabalde sintético. Isto é um excerto. Ora, as sombras num arrabalde sintético. Cá está aquilo que eu estava a dizer há bocado. É uma poesia urbana da periferia e da angústia que essa periferia por vezes provoca. Ora, vem aí, Fernando. Não. Vem aí, Olá, Fernando. Venha.